Eu te saúdo com a paz do Senhor. A promessa de um coração novo. Esta é a lição número 7 da classe de adultos do quarto trimestre de 2024 das lições bíblicas da CPAD. Sempre um prazer ter você por aqui. Fique aqui comigo para nós aprendermos ainda mais sobre a palavra do Senhor. Texto áureo. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Verdade prática. O salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. De todas as coisas que nós temos que guardar, nós devemos guardar o nosso coração. O nosso coração é um órgão extremamente importante, tanto no sentido físico, quanto também, até mesmo no sentido mental e também na questão espiritual. Portanto, é interessante que nós venhamos ter, de fato, um novo coração. Não aquele coração pecador, mas um coração que agora está arrependido de seus pecados. Introdução. Por isso que ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Guardar o coração, nesse sentido, eu quero falar para você de uma questão muito importante que muitas vezes passa desapercebidos por nós cristãos. E o que é? É cuidar do coração no sentido físico. Qual é? A questão de ir ao cardiologista. Nós precisamos ir ao médico para ver como anda o nosso coração. E o seu coração, como está? Ele está bem? Está indo de ônibus ou está indo de trem? Nós devemos ter um cuidado com o nosso coração. Porque quantas pessoas morrem no mundo por problemas cardíacos? E problemas esses que muitas vezes, na maioria das vezes, pode ser evitado com uma visita ao cardiologista. Então é importante que nós tiremos do nosso coração tudo aquilo que é maléfico, tudo aquilo que faz mal para o coração no sentido físico, no sentido da saúde propriamente dita. Então nós devemos ter esse cuidado. Por quê? Porque se o nosso coração parar de bater, nós certamente não poderemos mais desfrutar da presença do Senhor aqui na terra. Não vamos ver nossos filhos, nossos netos, pais e mães. É claro que nós vamos morrer um dia, mas para que apressar esse dia, Nós devemos cuidar da nossa saúde, nesse caso, diretamente do nosso coração. É interessante, por exemplo, que não existe câncer de coração, Existe câncer de tantas coisas, mas o coração é um órgão que não existe câncer. Inclusive, existe até a transfusão de coração, Colocar um coração de uma pessoa numa outra pessoa, Uma pessoa que partiu para a eternidade, doam seus órgãos, entre esses órgãos está o coração. Então ela doa, a família, doa esse órgão para outra pessoa. Então veja que a importância aqui do coração, que existe até a doação de coração. Inclusive é importante que nós, cristãos, sejamos doadores de órgãos. O coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo que faz parte da nossa alma e espírito. O homem existe tanto no sentido exterior, que é o corpo físico, no nosso caso aqui o coração, que eu acabei de mencionar, no sentido físico, e também o homem interior, que é a alma e o espírito. É sempre bom deixar separado a questão de corpo, alma e espírito, para que nós não venhamos assim ter confusão. O corpo é aquilo que nós sabemos, aquilo que nós tocamos, o nosso corpo propriamente dito. A alma é aquilo que nós pensamos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E o espírito é aquilo que nos impulsiona a adorar. E também é interessante também observar que o espírito também é aquilo que nos mostra o que é certo e o que é errado. Quase que não saiu, Quando uma pessoa, até mesmo uma pessoa não cristã, vai fazer algo e algo diz para ela que aquilo é errado, é o espírito que está dizendo a ela que aquilo é errado. E esse espírito é também importante, como nos diz Eclesiastes 12:7, que esse espírito volta para Deus. Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo, cristãs ou não, ela tem um espírito que volta para o Senhor quando ela morre. Então veja que aqui
o coração aqui fala diretamente do sentido da alma, do espírito, daquilo que nós fazemos de todo o nosso coração. Será que quando eu vou adorar o Senhor, eu adoro em espírito e em verdade? Ou seja, de todo o meu coração, né, com tudo aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim? Ou eu louvo ao Senhor somente com os lábios, mas o meu coração está longe do Senhor? Qual é a perspectiva minha na adoração? É importante e muito relevante que nós venhamos observar essas questões. Por quê? Porque o Senhor, ele esquadrinha o nosso coração. Então, se alguém pensa que está enganando ao Senhor dentro da igreja, fazendo algumas adorações, achando, né, mostrando para os homens que estão adorando e, na verdade, está com o coração longe, o Senhor, ele sabe disso. Ele sabe. Então, essa perspectiva do coração na Bíblia, na verdade, é mais no sentido interior. Não é no sentido físico, não é do coração propriamente dito. Não é do órgão, é daquilo que o homem é no interior, o seu caráter, né? Os seus sentimentos, o seu amor, né? Tudo aquilo que compõe o sentimento do homem, né? Claro, a raça humana, tanto homem quanto mulher. Então isso é o coração na perspectiva bíblica, né? Ele é mais no sentido humano da questão, né? E não do órgão. A circuncisão do coração. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Qual é a marca que nós temos do Espírito? Nós, quando nos machucamos, por exemplo, sempre fica aquela cicatriz, né? E geralmente a cicatriz, claro, ela nunca vai apagar. E quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós temos a marca de Cristo. A marca aqui na questão como é o nome da palavra? Circuncisão. Nós não temos essa circuncisão no sentido físico, que eu não vou nem aqui entrar em detalhes porque não é o foco aqui. O nosso foco aqui é mais a perspectiva da marca do Espírito Santo. É claro que a cicatriz, quando nós nos machucamos, dói, né? Depois que cicatriza não dói mais, mas o machucado na hora ali machuca, né? Por isso o nome é machucado, né? Mas quando o Espírito Santo nos sela, nós não sentimos dor. Muito pelo contrário, existe uma alegria dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Então, portanto, o mais importante não é aquela marca física que poderíamos ter por causa da circuncisão, mas é mais uma questão realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. O que é exatamente essa circuncisão do Espírito Santo? É quando uma pessoa, outra, ela fazia tantas coisas ruins, mas agora ela tem a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo marcou, selou essa pessoa, agora ela não faz tais coisas mais. Ela não peca mais, ela não tem mais esse pensamento de viver uma vida no pecado, porque ela teve agora uma circuncisão do coração, ou seja, foi algo interior, né? Foi algo que somente o Espírito Santo pode fazer conosco, que é mudar o nosso coração, né? Ter ali o nosso coração circuncidado, né? Um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias, 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. A Bíblia menciona que escondi a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Veja que como era a antiga aliança, era uma questão física, né, na questão ali da circuncisão, tinha também a questão ritualística, que aqui para nós, em alguns lugares ainda persiste, aqui no Brasil, insiste nessa questão de ritualística, principalmente das coisas trazidas de Israel para cá, né, o que as pessoas fazem lá em Israel, no sentido ali do judaísmo, principalmente, as pessoas trazem para cá para dizer que ali estamos servindo o Deus de Israel, né? E não passa de uma questão ritualística que não serve para absolutamente coisa nenhuma. Então, essa antiga aliança, ela tinha essas questões das marcas físicas, as questões rituais, né? Que tinha que fazer holocausto, fazer sacrifício, aquela coisa toda, e também as questões externas, que era o quê? Era essa questão ritualística principalmente, quando nós faziam, nós não, né? Quando eles faziam, né? Faziam as questões, faziam culto, adoração ao Senhor,
Eles externavam aquilo que estavam fazendo. Eu vou te dar uma questão mais prática. Uma pessoa cometia um pecado, por exemplo, o que ele fazia? Ele pegava um animal e sacrificava. O que é isso? Isso é uma ação externa. As pessoas estão vendo que ele está fazendo aquele sacrifício ao Senhor. Mas aquele sacrifício ao Senhor poderia ser de mentira. Como ele é uma pessoa que tem o animal, ele comete um pecado, muitas vezes até premeditado: eu vou cometer esse pecado, eu já vou separar aqui um animal para eu sacrificar ao Senhor, para que todos vejam que eu estou sacrificando algo ao Senhor. Mas o coração está longe. Então tem muito essa questão externa, né? Mas na verdade, o Espírito Santo já faz uma obra dentro do nosso coração, ele transforma o nosso coração. Aí sim vem aquela questão de pôr para fora. Quando nós colocamos para fora, nós colocamos o quê? A nossa adoração em espírito e em verdade. Nós adoramos ao Senhor na essência, né? Quando nós temos algo espontâneo para fazer, por exemplo, quando o pai e mãe recebem a notícia que serão avós, como é que eles ficam? Eles ficam eufóricos, né? Assim, eles põem logo para fora. Por quê? Porque aquilo vem do coração, é espontâneo. Então assim também tem que ser a nossa adoração ao Senhor. Ela precisa ser espontânea. Nós nos alegramos, ou seja, nós não sentimos vergonha da nossa adoração. Nós adoramos ao Senhor porque nós sabemos e reconhecemos que Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E por isso a nossa questão ali do coração, ela é externa, é verdade, né? A gente está colocando para fora, mas ela é espontânea de todo o nosso coração, não é algo forçado. Sinopse: o coração se refere ao homem interior, para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. O coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. A Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1, que como foste ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Quando um coração é inclinado a Deus, ele busca as coisas que são de Deus. Nós tendemos para as coisas do Senhor, buscar as coisas que pertencem a Deus, que pertencem ao reino de Deus. Então nós começamos a fazer as coisas do Espírito, no Espírito. Nós já procuramos observar mais a questão do não é a quem eu vou agradar, se eu vou agradar ao policial, ou meu pai, ou a minha mãe, ou aos meus avós. A ideia é que eu vou fazer isso porque eu vou adorar o Senhor, porque eu quero agradar ao Senhor, porque eu sei que isso agrada ao Senhor. Então nós somos inclinados às coisas de Deus, nós temos aquela tendência para buscar as coisas do reino. Então, como nos diz lá em Mateus 6,33, né? Buscai, pois, primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, nós temos uma tendência de buscar o reino. Nós temos uma tendência. Salmo 122 nos diz: alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Nós temos aquela alegria de estar na presença do Senhor, na sua casa. Então, na igreja, né? A casa do Senhor. Então nós temos essa questão de ter um coração regenerado, né? Temos um coração transformado. O que é isso na prática? Quando nós somos perdoados por alguma coisa, por exemplo, se alguém faz uma traquinagem, né? Uma criança faz uma traquinagem e sabe que o pai e a mãe vai corrigir, ela fica apreensiva. Mas quando vê que o pai e a mãe, não vou dizer passar por cima, a mão por cima, né? Passar pano, como as pessoas dizem hoje, mas vê que realmente ela errou e os pais não vão castigar, a tendência é ela tentar melhorar. É claro que tem algumas crianças que só Jesus na causa, né? Mas de modo geral, elas vão tentar melhorar para não tomar aquele castigo, né? Não correr o risco. Ou seja, ela está com o coração regenerado, ou seja, ela está arrependida do que ela fez. Então a tendência é ela buscar as coisas que são dos pais, buscar agradar os pais. Para quê? Para ter elogio dos pais. A nossa tendência é parecida no sentido espiritual. Quando eu fazia algo errado, o Senhor me regenerou, me deu uma oportunidade de não sofrer aquele castigo, e eu realmente caí em si e vi que realmente o que eu fiz estava errado e que eu preciso mudar, né? Assim como o filho pródigo, né? Que ele caiu em si e viu a bobagem que ele cometeu de sair da casa do seu pai.
Então, quando a pessoa tem essa tendência, o que que ela faz? Não, eu fiz algo errado e agora o Senhor me deu uma oportunidade, então eu vou agarrar com todas as forças para não pecar, né? Para realmente agradar ao Senhor, né? Ou seja, um coração inclinado para as coisas que são do Senhor. Um coração consciente. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante que quando Jesus falava as palavras, Maria guardava no seu coração. Guardar no coração é algo muito interessante. Quando você guarda algo no seu coração, ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar de você. Por quê? Porque está guardado num lugar onde somente o Senhor consegue esquadrinhar. Ninguém consegue esquadrinhar o seu coração. Ninguém. Então veja que somente o Senhor. Então quando você guarda as coisas no coração, das coisas, das palavras do Senhor, qual é a sua tendência? É procurar fazer aquilo que é bom, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você quer fazer tudo em prol da vontade do Senhor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida nesse sentido? Eu vou me casar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou sair para trabalhar. Como é que eu posso adorar o Senhor nesse sentido? Se eu vou trabalhar, como eu posso adorar o Senhor lá? Fazendo um trabalho excelente. Então isso vai adorar o Senhor. Por que vai adorar o Senhor? Porque o chefe da empresa vai ver que a pessoa é dedicada e vai pensar logo, essa pessoa é cristã e faz o serviço dedicado. E é dedicada ao trabalho. O que é isso? Isso é uma forma de adorar o Senhor. Por quê? Porque isso é um testemunho do cristão no trabalho. Isso serve para todas as esferas, tanto na escola, ser um aluno bem aplicado. Da mesma forma, é uma pessoa cristã que realmente é uma pessoa dedicada ao estudo. Então, tudo na nossa vida, quando nós fazemos, né, como diz 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazem tudo para a glória do Senhor. Então, vamos aqui incluir também a questão do trabalho, do estudo, o nosso comportamento. Tudo que nós fazemos, nós devemos ter a ideia, né, o interesse de verdadeiramente ter um coração consciente de que realmente eu preciso fazer aquilo para o nome do Senhor ser adorado, para o nome do Senhor ser glorificado na minha vida. Deus vê o coração. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Eu discordo dessa questão de que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. Eu não acredito que sejam poucos. Na verdade, somente 3 podem conhecer: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso coração, ele é enganoso. Nosso coração é enganoso. Jeremias 17:5, né? 17:9. Fala que o nosso coração, ele é enganoso. Então, como ele é enganoso, ele engana até a nós. O seu coração pode enganar você. E muitas vezes, quantas vezes você não pensou que você encontrou a pessoa da sua vida e você viu que não era bem por aí o negócio? E você caiu do cavalo? Quantas vezes? E tantas outras coisas, em tantas outras situações, nós vemos que o nosso coração nos engana. Então, se nem nós mesmos conseguimos, em alguns aspectos, decifrar o nosso coração, imagina as pessoas que estão no exterior, as pessoas à nossa volta, eles que eu não vou conhecer mesmo. E na verdade, nem nós mesmos, você vê que a questão aqui é tão séria, que às vezes uma pessoa faz alguma coisa e pensa assim: nem eu sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. Tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Nem eu sabia que eu tinha essa força. Eu nem sabia que meu coração tendia para esse negócio. Eu nem sabia disso. Para você ver como que o coração é enganoso. Então eu acredito que somente Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo conseguem realmente adentrar e observar e contemplar o nosso coração. Nem nós mesmos conseguimos conhecer a nós mesmos. Olha que profundidade do negócio. Olha como o negócio é estreito. É claro que ninguém te conhece na visão humana, ninguém conhece você melhor do que você. Isso é um fato. Nem seu pai, nem sua mãe, nem ninguém, no sentido humano. No sentido humano. Então ninguém conhece você melhor do que você. Mas nem você às vezes se conhece. Às vezes você toma uma decisão que você fala: eu não sei por que eu tomei essa decisão, eu não sou assim. Olha como é que o nosso coração é enganoso. Inclusive existe uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com você, que é a seguinte:
Se você precisa tomar uma decisão e o seu coração diz uma coisa e a sua cabeça diz outra coisa, antes de você tomar essa decisão, você precisa saber se você é melhor de cabeça ou melhor de coração. Eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque há algumas questões pelas quais você vai tomar uma decisão, mas se você for bom de coração, se a sua cabeça te disser alguma coisa, não vai dar muito certo. Você precisa discernir se realmente você é melhor de cabeça ou você é melhor de coração. E não há nenhum problema uma pessoa ser melhor de cabeça ou melhor de coração. Não há nenhum problema. Há pessoas que geralmente são melhores no raciocínio, na questão mais prática. Geralmente os homens são racionais. Geralmente os homens são mais racionais. Tem mais uma tendência de pensar, né, de fazer as coisas ser melhor de cabeça. As mulheres, por outro lado, elas são melhores de coração. Elas têm uma tendência de ser melhor de coração. É claro que existem exceções. Um homem pode ser bom de coração e uma mulher boa de cabeça. Não há nenhum problema nisso. A propósito, você é melhor de cabeça ou melhor de coração? Deixa aqui nos comentários. Sinopse: o coração novo é inclinado para Deus, consciente da sua vontade e sabe que Deus conhece todas as coisas. Promessas para o coração. Um coração feliz. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Quando você passa por situações felizes, por exemplo, inclusive vou até te dar vou te dar um conselho interessante, importante até. Quando você estiver muito alegre, não tome decisões. Você vai tomar uma decisão provavelmente precipitada e errada. Tenha cuidado, quando você estiver muito eufórico, né, está num momento assim, de muita alegria, não prometa nada. Você vai se comprometer. Como você está muito eufórico, você não vai raciocinar. O que acontecerá? Você vai prometer algo que você não pode, muitas vezes, cumprir. Ou você vai prometer além daquilo que você pode. Então você vai precisar fazer uma força fora do comum para cumprir uma coisa que você prometeu quando estava alegre demais. Então tome cuidado, não prometa nada se você estiver extremamente alegre. Veja aqui uma questão interessante. Quando um coração ele está bem, a tendência é que a pessoa tenha equilíbrio emocional e tenha uma boa saúde. O que isso quer dizer? Quero dizer quando, por exemplo, uma pessoa não tem uma decepção amorosa, por exemplo. A pessoa está triste porque brigou com o namorado ou rompeu algum noivado, por exemplo. Então, nesse momento ela está fragilizada. Então, essa pessoa está triste. Ela está profundamente infeliz. Então, isso vai fazer mal para a saúde dela. Isso não é bom. Mas se a pessoa está alegre dentro de um relacionamento, de uma questão humana, dentro de uma questão do raciocínio ali do coração propriamente dito, é uma pessoa que não tem nenhuma decepção, não está tendo nenhuma decepção amorosa, é uma pessoa que não está infeliz talvez por uma traição ou algo desse tipo que fere o coração, essa pessoa está com a saúde extremamente saudável. Por quê? Por causa da questão mental. Quando uma pessoa está com o coração ferido, geralmente todo o seu corpo ficará ferido também. Ela ficará completamente chorosa, por exemplo, vai ficar uma pessoa triste, ela vai ficar uma pessoa extremamente insensível, dependendo do grau da situação, vai ficar uma pessoa grossa, né? Vai ficar uma pessoa agressiva. Por quê? Porque o seu coração está machucado, o seu coração está ferido. Então é importante que nós tenhamos esse cuidado com o nosso coração. Se porventura uma pessoa feriu o seu coração, acalma o seu coração, não tome uma decisão precipitada, vá conversar com essa pessoa, olha, da forma que você falou, da forma que você fez, você me ofendeu e me entristeceu muito. E aí a pessoa vai ver o que a pessoa vai fazer. Porque é importante que nós venhamos ser claros um com o outro. Né? Quando nós somos ofendidos, nós devemos falar, olha, você me ofendeu falando ou fazendo desta maneira para comigo. Então, quando nós temos isso no nosso coração, nós temos a alegria. E a alegria do Senhor, que é a vossa força, né? Neemias 8:10, né? João 15:11 também vai falar sobre a questão que o Senhor quer que a nossa alegria seja completa. A nossa alegria, ela vem do coração. Vem do coração. Né? Ficamos alegres. Então, nós devemos ter o quê? Um coração feliz. O que é um coração feliz? Um coração feliz é um coração na presença do Senhor.
é um coração voltado para as coisas que são de cima. Um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. O amor é extremamente importante no cristianismo. Na verdade, ele é o mais importante dos sentimentos. Ele é a raiz do cristianismo. Por que ele é a raiz do cristianismo? Porque quando uma pessoa ama outra pessoa, ela suporta muitas coisas, como nos diz 1 Coríntios 13. Aí a questão aqui do amor propriamente dito não é suportar no sentido de traições ou desse tipo de coisa. Não é isso. É o sentido de dor. Conseguir passar por uma situação difícil. Então ela tem essa tendência. Mas mais profundo do que isso, no sentido do cristianismo, é quando uma pessoa faz algo para outra por amor. Isso é a essência do evangelho. Isso é a raiz do evangelho. Eu vou fazer isso para essa pessoa, mas eu faço por amor. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu estou fazendo. Ninguém precisa saber que eu estou fazendo isso. Porque eu faço por amor, eu não faço para me exibir, né? Para tocar trombeta. Eu sou uma pessoa que faço isso porque eu tenho amor por essa pessoa, por exemplo. Então, quando nós fazemos algo por amor na obra do Senhor, é diferente. É diferente. A pessoa, ainda que seja uma pessoa ingrata, por exemplo, você não vai sentir tanto. Por quê? Porque você fez por amor, você não fez por interesse. É claro que a ingratidão, ela fere profundamente. Ainda que você não tenha aquela perspectiva de receber algo em troca, porque você fez por amor, mas quando a pessoa é ingrata com você, você sente, o coração fica realmente ferido. É como se uma pessoa enfiasse uma faca no coração, né? É algo assim bastante doloroso, né? A ingratidão dói profundamente. Então, nós devemos ter um coração cheio de amor. E o amor aqui não é também uma questão de aceitação. O que eu quero dizer com aceitação? É porque eu amo uma pessoa, então eu aceito tudo que ela faz. Ou seja, é uma aceitação. Não é. Não é porque, por exemplo, eu tiro muito pela minha mãe. A minha mãe, ela... Interessante que minha mãe nunca disse para mim assim: meu filho, você tem que me amar porque eu sou sua mãe. Não. Minha mãe falava uma outra coisa. Minha mãe dizia: respeito é bom e eu gosto. E até hoje, de vez em quando, ela comenta alguma coisa: e respeito é bom e eu gosto. Ela fica brava. Veja que aqui a minha mãe sempre fez as coisas por mim por amor. E ela nunca exigiu de mim amor. Por quê? Porque o amor ele não se exige. A pessoa dá espontaneamente. É impossível você amar uma pessoa porque ela quer que você ame. O amor ele precisa ser espontâneo. Quando você ama uma pessoa, por exemplo, você suporta algumas situações. Por exemplo, minha mãe, por exemplo, ela suportou algumas artes que eu fazia quando eu era garoto. Eu não era uma criança muito fácil, não. Mas ela suportou. Por quê? Porque ela me ama. Isso é amor de mãe. Agora, minha mãe também me corrigia. Minha mãe não passava pano para mim. Minha mãe, de maneira nenhuma, ela só olhava para mim. E é interessante que mãe não esquece nada, né? Na hora de bater, ela lembrava de absolutamente tudo que eu fiz e aquilo que eu deixei de fazer. Então minha mãe me corrigia. Então amor não é aceitação. Minha mãe não aceitava as coisas que eu fazia. Se eu fizesse algo errado, ela poderia não bater naquela hora. Mas pode ter certeza que a surra era certa. Final do mês, por exemplo, meado da quinzena, ia acontecer. Minha mãe só me batia de primeira quando era algo muito grave que eu fazia. Se eu fizesse alguma coisa que logo de cara eu extrapolei, a varinha de goiaba era certa. O cinto era certo. Então veja que a minha mãe não aceitava o que eu fazia, mas ela não me ama? Ama, mas não é porque ela me ama que ela aceitava tudo. Da mesma coisa é o Senhor. Por mais que o Senhor nos ame, Ele não vai aceitar tudo que nós fazemos. Tem coisas que nós fazemos que nós seremos repreendidos. E muitas vezes, dependendo das situações, as pessoas partirão para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque extrapolou na questão do pecado. Extrapolou muito. Foi além da conta. Então, Deus ele tem um limite. Eu sempre digo aqui que antes de Deus ser amor, Ele é santo. Então, tudo aquilo que eu fizer que fere a santidade de Deus, por mais que Deus me ame, Ele não vai deixar isso impune. Ele vai pesar a mão. Mas é que eu sou pastor, é que eu sou regente do coral, que eu toco na orquestra, que eu sou músico. Não interessa. Deus não tem filhinho preferido. Deus tem filho mais chegado. Mas se porventura esse filho chegado começar a passar do limite,
também não tem conversa com o Senhor. O Senhor é muito importante que nós devemos colocar isso no nosso coração. Deus é amor, mas antes de ser amor, ele é santo e requer de nós santidade. Portanto, nós precisamos ter um coração cheio de amor, mas também não é um amor que vai aceitar o pecado, por exemplo. O penhor do Espírito no coração. Portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. É importante que a igreja do Senhor ela será sempre vitoriosa. Por quê? Porque Jesus disse em João 16:33 que ele venceu o mundo. Se o Senhor Jesus venceu o mundo e a igreja está firmada nele, então certamente a igreja sempre vencerá. É importante notarmos que o Espírito Santo que está conosco, que está na igreja do Senhor, ele é realmente a garantia de que Deus cumprirá integralmente as promessas feitas à sua igreja. Ele deixou o Espírito Santo para nos confortar, nos consolar, nos levar à adoração perfeita, né? A adoração de espírito e em verdade. Então, muitas vezes, as pessoas comentam, será que Deus vai realmente cumprir todas as suas promessas? Sim. Números 23:19 nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, uma vez que Deus prometeu, ele mesmo fará. Agora, é importante também entrar naquela questão da promessa condicional e promessa incondicional. Isso é importante que nós devemos sempre lembrar. Se Deus me fez uma promessa, mas ele me deu uma condição, então se eu não entrar naquela questão daquela condição, o Senhor não vai cumprir a sua promessa comigo. Mas se Deus me fez uma promessa incondicional, ou seja, ele não colocou nenhuma condição para eu fazer, então, independente do tempo, independente se é hoje ou se é amanhã, ele irá cumprir. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus, ele é um ser que ele não pode negar a sua palavra. Por quê? Porque se ele negar a sua palavra, ele passa a ser mentiroso. Então, ele deixa de ser Deus. Então, Deus está preso por sua palavra. Então, nós devemos compreender que, apesar de Deus estar preso pela sua palavra, isso aqui também é importante, ele também pode mudar essa palavra. Vou te dar um exemplo. Aos Hebreus 9:27 nos diz que ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Isso aqui é uma ordem. Está lavrado. Está lá em Hebreus 9:27, ponto. Mas se ao homem está ordenado morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo, por que Lázaro morreu 2 vezes? Se é para morrer somente uma? Porque como Deus está preso à sua palavra, mas ele também, por ser sua palavra, ele também pode alterar, então não há o que questionar. Então há situações pelas quais nós entendemos que Deus ele promete e ele cumpre, mas também há situações que nós devemos observar se eu estou dentro do propósito de Deus ou não. Sinopse: Deus tem promessas de um coração novo, feliz, cheio do amor que é derramado pelo Espírito Santo. Conclusão: a pessoa pode falar uma coisa e pensar outra, pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Sim, nós somos falhos. Então veja que uma pessoa pode falar uma coisa, eu posso falar uma coisa para você e estar pensando uma outra. Da mesma forma você pode estar conversando com uma pessoa, falar uma coisa para ela, mas estar pensando uma coisa completamente diferente. É muito possível. E isso acontece conosco praticamente todos os dias, né? Se nós formos observar, é possível que isso aconteça todos os dias. Nós falamos algo para uma pessoa, mas na verdade nós queremos falar algo completamente diferente daquilo. E também na questão do prometer uma coisa, nós prometemos uma coisa e procedemos de modo diferente. Veja, por exemplo, os políticos. Os políticos eles falam sempre as mesmas coisas, falam o que vai fazer e como é o procedimento, fazem completamente diferente. Inclusive essa questão política é uma questão muito corriqueira, né? Que os políticos sempre falam as mesmas coisas e a cada dia nós vemos que o Estado só serve para prejudicar a vida do cidadão, né? Que o Estado só serve mesmo para tirar imposto do povo, né? Só serve para isso. Revisando o conteúdo. Número 1. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Número 2. O que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, aos Romanos 2:28, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa, Romanos 2:29. Número 3.
tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa a seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Número 4. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Ou seja, uma pessoa faz as coisas na igreja, mas não faz por amor, faz a obra do Senhor, mas não faz por amor, ele não tem identidade como cristão. Número 5. O penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. Então, que nós venhamos a cada dia mais pedir ao Senhor a promessa de um novo coração, que nós venhamos sempre ter um novo coração. E o novo coração aqui que eu quero dizer também é aquele coração novo, no sentido de jovem, né? Ele está sempre disposto, que não é somente um coração novo aqui na lição, vemos que é um coração novo no sentido de não pecarmos mais, de termos um coração regenerado, um coração transformado, mas também um coração de jovem. Não é porque uma pessoa tem uma idade avançada que vai ter um coração de velho. Pode ter um coração novo também, estar sempre jovem. Eu tenho uma tia que ela tem quase 80 anos, mas quando eu converso com ela, eu tenho sempre a sensação de que eu estou conversando com uma moça de 18. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito para frente, ela é uma senhora que tem um coração novo, um pensamento novo, ela é muito jovial no falar, no brincar, no rir, nas formas de conviver com pessoas. Então ela está sempre repleta de pessoas ao seu redor. Por quê? Porque ela é uma pessoa alegre, porque um coração novo, ele está novo para todas as coisas. Tudo aquilo que é bom, esse coração novo, ele se agrada, ele fica feliz. Por exemplo, quando nós temos algo que temos que fazer e é algo novo que nós nunca fizemos, como ficamos, né? Nós ficamos empolgados, queremos fazer, temos aquela ansiedade gostosa de querer fazer, de chegar logo naquele dia para ver como é que vai ser. Então isso que é a ideia do coração novo, é aquela pessoa que tem aquela perspectiva do chegar logo, de fazer as coisas que é uma questão de uma novidade. Então tudo aquilo que é novo, que é aquela novidade, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa mente, né, os nossos pensamentos, né, até no nosso dia a dia. Então essa também é a ideia de um coração novo, né? Porque imagina, se a pessoa tem um coração novo, foi transplantado, por exemplo, mas é uma pessoa triste, é uma pessoa infeliz, tem um coração novo de carne, mas na essência não existe aquela pessoa que tem de fato um coração novo, não é verdadeiramente uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Então que nós venhamos a cada dia mais ter um coração novo na presença do Senhor, estar sempre com alegria, né? Como nos diz Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disserem, vamos à casa do Senhor. Que nós vemos ter sempre essa questão do novo, de estar sempre na casa do Senhor, de estar na presença de Deus, estar sempre animado para fazer a obra do Senhor. Que Deus e Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!